Olá, eu sou Roberto Vilela, estamos direto da Concrete Show, no Ccast hoje, mais uma vez, gravando um episódio aqui extremamente importante e relevante para Camargo Químico. Eu e o Fábio Camargo aqui conversando com o pessoal da Concretiza, é isso, Fábio? É isso aí. A Concretiza é um baita cliente nosso, né? Há tempo já, né, Leandro? Alex, já há mais de 5 anos, eu acho que a Concretiza é cliente da Camargo, com várias soluções, né? É um prazer ter vocês aqui, né? A gente quer bater um papo aqui, entender um pouquinho mais sobre o negócio da Concretiza e fiquem à vontade. Prazer é nosso. Primeiramente, quero agradecer vocês aí pelo convite, né? A feira aqui é muito movimentada, uma feira excelente para a gente conversar sobre esses assuntos. É muito bacana, né, Leandro? Bacana, agradecer a vocês a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o nosso negócio, né, e também dessa parceria que já vem de longa data, né. Eu gosto sempre de reforçar que a Concretiza nasceu já junto com a parceria com a Camargo. Então, foi o nosso primeiro fornecedor e a gente se orgulha muito disso, né. Então, na pessoa do Ailton, né, foi a primeira pessoa que bateu lá na porta e sempre nos atendeu muito bem. Então, a Concretiza nasceu aí junto com a parceria da Camargo. Legal. Então começa, Leandro, contando pra gente, pra audiência que nos acompanha neste momento, um pouco da história da Concretiza, né? Já que você comenta que a Concretiza nasceu já com uma parceria interessante e duradoura com a Camargo Química, mas conta um pouco aonde a Concretiza está localizada, como é que é a estrutura da Concretiza, né? Aonde vocês atuam efetivamente, o que fazem, porque eu acho que isso é bem bacana. Perfeito. Eu gosto sempre de dizer que São Gotardo, que é a cidade onde a gente está inserido, no Alto Paranaíba, tem uma cultura muito forte, né? Tem muito da questão da cultura japonesa, que é muito enraizada. Então, um dos valores da Concretiza, né? A Concretiza nasceu embasada num grande valor que se chama parceria. Então, a nossa forma de pensar negócio é sempre pensar em parceria. E nós trabalhamos muito com infraestrutura de agronegócio. E isso que deu a base para que a Concretiza pudesse existir, né? Então, mais ou menos há 5 anos atrás, em julho de 2020, a gente começou, né, a atuar no mercado do Alto Paranaíba e sempre pensando na questão da infraestrutura do agronegócio. Muito em função também da nossa estrutura societária, né? A gente tem um grande acionista que é o Ozanam, que hoje é um dos maiores produtores de leite do Brasil. E, através disso, trouxe para a gente a oportunidade de entender do agronegócio e de construção civil. E aí é importante reforçar também a figura de um outro sócio nosso, que inclusive a gente faz memória, que nos deixou recentemente, que é o Claudinei, que há mais de 30 anos trabalha com infraestrutura de agronegócio. Então, a gente tem todo um know-how na área de infraestrutura para o agro. Então, a gente constrói galpões, câmaras frias, principalmente focado em alho e cenoura. São Gotardo é uma região que está num local, né, brasileiro privilegiado, né, em questão de clima, altitude. E então isso proporcionou para a gente também a oportunidade de poder criar toda essa infraestrutura que dá base para essas culturas, né. Então hoje estima-se que mais de 70% da cenoura nacional saia de São Gotardo, da região de São Gotardo, né? São Gotardo, Rio Paranaíba. Então, é um desafio muito grande, né? Porque o agro traz muita tecnologia, perfeito, né? São Gotardo é uma micro-região em que a gente pode dizer que talvez, se não o principal, um dos principais polos agroindustriais do Brasil e também na questão da tecnologia. Então, tudo que existe de melhor no agro está em São Gotardo. E isso trouxe para a Concretiza também um grande desafio, mas já fez a gente começar de uma forma que não é comum em concreteira, né? Geralmente a gente tem também o Vicente, que é um dos nossos sócios, que já está há mais de 30 anos no mundo do concreto, né? Trabalhou em multinacional do setor, então traz muita bagagem. O Vicente, ele foi herdado da antiga Lafarge, né? Então ele começou lá como montador de equipamentos, fez aferição de balanças, pegou todo o know-how do início dessa parte de industrialização do concreto e é uma tranquilidade que a gente tem ter ele ali como um sócio. Hoje vocês são em 4 sócios, é isso? Isso. A gente tem a Shimada Agronegócios, que também é um dos maiores produtores de alho do Brasil, de cenoura, exporta abacate, laranja. A gente tem também o Ozanam, né, que é produtor de leite. E aí essa é a base do agro. Eu também venho um pouquinho do agro, né? Eu sempre trabalhei com finanças, mais voltado para o agro, né? Trabalhando com orçamento de safra. Então, o mundo concreto para mim chegou assim
E chegou com tudo, mas eu vim também do agro. E a gente tem também o Vicente, né, que é que já está há mais de 30 anos no mundo concreto, e o Claudinei, que nos deixou, né, que infelizmente faleceu muito jovem, mas deixou um know-how na parte de infraestrutura, de construção civil, que é admirável. E hoje, Leandro, Alex, qual parte ou porcentagem que é destinada para o próprio grupo, da parte da concreteira? Sim, a gente trabalha muito em função do grupo, né, principalmente na parte de infraestrutura, mas São Gotardo vamos dizer assim, é uma região muito ampla na questão do agro. Então, para você ter uma ideia, né, a gente tem um alto volume de concreto mensal e a gente estima que pelo menos 80% desse volume seja em função do agronegócio. Exato. Caramba, é muita coisa. Muito relevante. O Alex sabe, a gente tem já uma relação profissional já há um certo tempo, que eu sempre fui, o Fábio também, né, um fomentador dentro da Camargo Química do uso da tecnologia da Camargo para o agronegócio. Eu tenho uma vivência bem grande com a pecuária de leite, pecuária de corte, por ter atendido esse segmento. E aí você falando, né, que tem até um sócio da operação que está atuando com pecuária de leite, tem essa movimentação dentro da Concretiza de trabalhar com o foco também na pecuária ou fica mais na agricultura? Não, na verdade, a nossa região ela é abençoada justamente por isso. Também tem pecuária? Exato, por ter essa disseminação. Aí é leite lá, né? Não é corte, né? A gente tem regiões de corte, que são regiões próximas que a gente consegue atender também, que a gente está falando a 50 quilômetros de distância. É perto. São relativamente perto. Claro. E a gente também tem lá é um ciclo, né? O produtor que ele planta cenoura, planta batata, ele também fecha um ciclo com o gado de leite. Sim, então entendi. Existe uma demanda muito grande em relação a isso e acaba surgindo tecnologias que fogem um pouco desse padrão residencial de construção, como ambientes agressivos. Você depende de um concreto um pouco mais, com a tecnologia um pouco mais formalizada. Tem a questão também das próprias fibras de polipropileno, né, que é um mercado que a Camargo tem avançado muito nisso e traz para a gente um diferencial que é em relação ao aço, a estrutura de aço. Se eu tenho um ambiente agressivo e eu posso trabalhar... Né, com uma série de outras questões. Exatamente, que é um ambiente que prejudica a estrutura de concreto em si, a gente consegue entrar com outros elementos para implementar isso, para melhorar a vida útil do pavimento. A gente tem feito, Leandro e Alex, o Fábio sabe disso, né? A gente tem acompanhado, a gente tem feito alguns movimentos quando a gente fala da pecuária de leite, na região da bacia leiteira de Pinhalzinho, né? O extremo oeste de Santa Catarina, justamente no que o Alex acabou de comentar, né? De trabalhar em cima da corrosão que efetivamente acaba acontecendo por conta tanto do hábito do animal, da vaca, dela lamber, né? Na hora que ela pega a silagem que está ali colocada do lado, né? Do coxo, ela lambe o piso e acaba degradando esse piso e por vezes expondo inclusive a malha de ferro. E outra situação que é até a questão de fungo e tudo mais. Então a gente tem saúde do animal. Saúde do animal. A gente tem visto algumas soluções. Então é bem legal até a gente compartilhar isso aqui com vocês nesse momento, porque é uma preocupação nossa. E a gente corrobora da tua ideia, Leandro, de que o agro é fundamental, obviamente, né? O Brasil é um país agrícola e que tem uma possibilidade na tecnologia muito grande quando a gente fala de concreto e de soluções químicas para a gente tornar esse agro ainda mais competitivo quando a gente olha, já que representa 27% da balança comercial brasileira, né? Sem dúvida. Eu gosto sempre de falar que geralmente o produtor, claro que de alguns anos para cá essa visão tem mudado, né? A maioria das empresas tem trazido a parte de gestão mais para perto, então todo mundo tem levado isso a sério. Mas geralmente, em via de regra, principalmente onde existe uma cultura mais enraizada, o produtor ele só pensa em plantar. Então, quando chega alguém que entende de concreto, entende de infraestrutura e traz uma relação de custo-benefício que vai fazer tanto a obra ser mais eficiente quanto trazer economia, é sensacional. Então, assim, a gente tem até um exemplo lá bacana, que é a Sequito Agronegócios, né, que talvez hoje, sem dúvida, um dos maiores produtores do Brasil de leite. Está de frente à Concretiza, só atravessar... Né? São Gotardo. São Gotardo também. Na verdade, o município é Rio Paranaíba, mas é bem coladinho ali de São Gotardo. Inclusive, está de frente à Concretiza. E a Sequito hoje é um dos maiores produtores de leite do Brasil. Se não o maior, talvez aí entre os 2, 3 maiores. Acho que fica entre os 3 maiores. Acho que o maior produtor de leite hoje do Brasil é a Fazenda Colorado, aqui no interior de São Paulo. Isso. Segundo maior é a Melkstad, fica na região de Carambeí,
perto de Castro. Os dados atualizados. E o bacana é que, por a Sequita ser referência, né, e começar com essa questão da utilização de fibra, virou referência também para os outros produtores. E isso trouxe diversas oportunidades, inclusive na parte de pavimentação. Então, a parte do PUC, você fala. Isso. E comunica muito com a cultura da região. A região de São Gotardo é uma região onde que se compra confiança e credibilidade. Então, se a pessoa não vê aquilo ali funcionando, pode ter certeza que não vai para frente. Mas quando vem, né, um produtor desse porte, sim, abraça a ideia, acredita e, claro, valida também, né? Então, isso fomenta muito o mercado e isso tem nos ajudado a levar muita tecnologia para a região. As obras de PUC, Leandro, Alex, tem sido mais em direção a internamente nas fazendas ou a parte urbana mesmo? Hoje, quando você avalia esse tipo de infraestrutura, é o que a gente sempre fala, o mercado nosso, até um tempo atrás, era o foco no piso industrial, o que estava dentro do barracão. Sim. E acaba que assim, toda a parte de pátio, era todo estacionamento, ela tá ali dada aos braços do asfalto. Então a gente vem movimentando essa parte, né, e estruturando ainda, né, que a gente fala que o PUC ele tá avançando muito rápido, mas a gente ainda está bem no início dessa avaliação, né? Então a gente tem feito movimentos para isso. Tem conquistado alguns clientes, né, Leandro? A gente tem conquistado alguns clientes nessa situação justamente pela questão do custo-benefício. Hoje, quando a gente vai avaliar um pavimento asfáltico versus um pavimento de concreto, é óbvio que o cliente ele tem um aporte maior inicial. Mas quando a gente demonstra isso aí, o próprio cliente já tem um histórico dele de reformas, de pátio e tudo isso, é mais fácil da gente implementar. O custo efetivo, né? Que soma o custo de implementação mais o custo de manutenção. Sim. Então a longo prazo vale a pena, né? Exatamente. E se você for pensar que um dos grandes argumentos de venda, principalmente para o cliente do agronegócio, é ele não ter a operação dele parando, né? Ele não ter estresse, porque é um negócio complexo, ele tem ciclos, né? Que nem vocês falaram, tem o ciclo pecuário, tem o ciclo, né, quando é gado de corte, tem o ciclo da própria agricultura. Ele não pode estar fazendo manutenção durante aquele processo. Então é fundamental, eu acho que é muito importante esse tipo de abordagem. Hoje a empresa, a Concretiza, ela tem, se a gente fosse trazer para um percentual, Leandro, de quanto representa o agronegócio na operação de vocês, é quase que na totalidade ou não? Em torno de 80% do nosso volume total. É muito relevante. Muito legal, muito legal. Claro que assim, é até um pouco de estratégia, né? Tá no nosso sangue, né? A Concretiza nasceu dentro do agro e então é o nosso foco, né? A gente atende também, né, o mercado residencial que a gente fala, mas o grande foco nosso, de fato, é a infraestrutura de agronegócio. E é nisso que a gente se especializa. Então a Concretiza, ela não entende só de concreto, né? Ela entende de agro. Perfeito, cara. Perfeito. E bem legal, né, Fábio? Porque a gente pode, nessa parceria que vem desde o início com a Camargo, explorar um pouco mais tudo que a gente vem querendo desenvolver com as soluções da Camargo voltada para o agro, tendo vocês aí como um parceiro forte que tem esse DNA do agro, porque esse era um desafio nosso aqui, né? Sempre gostei do agro, sempre falei para o Fábio da questão do agro, mas a gente precisava encontrar, muitas vezes, um parceiro que fizesse isso. Então a gente está pegando o cliente final, no caso o produtor e tal, mas, cara, quando você tem uma concreteira focada nisso, cara, brilhou meu olho hoje. Não tem como a gente desenvolver uma solução e não ter a ponta final para aplicar. Às vezes a gente tem soluções aqui guardadas que ele não tem a ponta lá que vai nos ajudar a desenvolver isso melhor, né? Então a Concretiza já desde o início tem sido esse parceiro, né? A gente já tem produtos desde a parte de concreto, ali, os aditivos, parte de fibra, né? Hoje compensador de retração, hoje nessa parte de projetos a gente está muito forte também, né? Então você tem esse braço também de apoio, né? Dentro da Camargo aqui para ajudar vocês, mas é fundamental, sim. Algumas soluções da parte de agro, né? Por exemplo, essa que você citou na parte do gado leiteiro ali no confinamento, nessa solução ali do alimento do gado, a gente fez uma solução lá em Pinhalzinho, né? Pinhalzinho. E tem sido muito boa, talvez seja algo que a gente possa aplicar lá também. Eu lembrei. Eu tenho uma experiência e um estudo nessa área. Como a gente atende muito galpão de compost barn, sim. E justamente tem esse problema, porque é convencional do compost, na pista de alimentação,
onde é distribuída a alimentação do gado, uma lajota, né? Um ladrilho. O padrão é fazer cerâmico. Isso, perfeito. O que é o detalhe do cerâmico? É que o revestimento, ele é argamassado. Então o rejunte já vai... O rejunte, ele é cimentício. E ele dá muita manutenção. Ele gera muita manutenção. Justamente pela questão da... Até pelo corte que pode ter também na língua do animal, né? Isso, exatamente. Então, um exemplo que o Leandro deu, né? Que vocês têm lá na região, Sequita. Eu conheço o trabalho dos caras, é fantástico. O cara investe em gado holandês uma fortuna em genética. Eles trabalham só com genética de ponta. Então, assim, se pega uma vaca dessa, ela acaba tendo um problema por conta de um piso, que nem você falou, cara, quanto de prejuízo gera para esse produtor, né? Exatamente. Isso é um problema silencioso, porque acaba que o animal não come mais do que deveria, não gera a quantidade de leite que precisava produzir. Exatamente. E ele não entende o que está acontecendo. Vai buscar na genética, mas às vezes o problema está lá no piso. Perfeito, cara. E é uma solução dessa, Alex, que a gente desenvolveu em Pinhalzinho, substituindo justamente essa questão da cerâmica que você falou por um material que é aplicado. Um poliuretano vegetal, né? O nome do comercial é Green Seal. E aí você aplica ele é um poliuretano de alta adesividade, com laudo de potabilidade, com laudo que não gera uma proliferação ali de bactérias, né, também, que é importante, né? A própria limpeza ali não é minha área, né? Vou dar da silagem, talvez algo ali do alimento. É muito mais fácil a limpeza dessa silagem, então ela não fica ali nessa junta que saiu, que você falou rejunte. Isso. Aí o que vai no lugar, né? Acaba indo a silagem, que acaba ficando com o tempo ali, e acaba gerando bactéria, e aí vai proliferando algo que vai fazer mal para o animal. Então essa é uma solução que, em termos de custo, talvez seja mais barata do que a própria aplicação da cerâmica, né? É mais barato. A cerâmica não é barata. Mão de obra não é. Colocação, né? Manutenção. Fora outras soluções que a gente vem trazendo, que depois, futuramente, a gente pode estar conversando, né? Até para a agricultura, né? A gente realmente na Camargo vem buscando isso. A impermeabilização do próprio piso, né? Eu acho que é essa questão. E dentro desses 20% que hoje tem, Leandro, que não estão conectados com o agronegócio, é mais o residencial mesmo que você fala, ou são outras questões que envolvem infraestrutura, tal? Como é que funciona? Principalmente a parte residencial, né? São Gotardo tem muito da questão da mão de obra em escassez, né? Eu gosto de dizer que é uma das poucas cidades no Brasil em que se oferece emprego na rua, né? Então, se você sentar 20 minutinhos na praça, vai passar ali pelo menos 3 carros de som oferecendo serviço. Então, nós somos abençoados nesse sentido. Mas, em contrapartida, isso gera, né, na cidade um déficit imobiliário, né? A gente estima que São Gotardo hoje tem um déficit de mais ou menos 5 mil habitações imediatas. Né? Nossa! E o interessante é que o pessoal vem, né? Vem a mão de obra de fora para trabalhar, então tem essa dificuldade, né? Então, acaba que é uma cidade que tem muito empreendimento também, né? Então, a gente também trabalha na parte dos empreendimentos, inclusive também é um negócio nosso, né? A gente também empreende, constrói prédio, constrói habitações, então isso também está comunicando ainda com os nossos próximos objetivos, né? Que é a questão da parede de concreto, casas pré-fabricadas. Então, a gente tem também caminhado nesse sentido, muito em função dessa questão do déficit imobiliário de São Gotardo. Legal. A Concretiza é uma empresa, pelo que eu entendi, relativamente jovem, né? Pelo que você falou aí, nós estamos vendo um tempo de atividade não tão longo, mas já com uma pujança muito grande, com objetivos muito claros e definidos. Compartilhe um pouco mais com a gente. Você falou aí de parede de concreto, falou de algumas outras coisas. O que está no radar de vocês, olhando num horizonte para os próximos 5 anos? Com à vontade, Alex. A Concretiza, ela nasceu com concreto usinado, né? E como a gente tem um certo know-how na parte de construção, e um dos sócios, ele já atua nesse setor, então acaba que vai se gerando demandas em volta disso. Uma das demandas foi o próprio piso industrial, então não é diretamente da Concretiza, mas é de um dos sócios da Concretiza, e a gente auxilia nessa atuação de parte de piso industrial. Tem a própria casa, hoje a gente está engatinhando ainda na casa pré-moldada, são peças mais leves, peças mais menos robustas, vamos falar assim, né? Certo. Então tem essa parte que a gente vai evoluir para o pré-fabricado em si, nesse primeiro momento, focando esse lado residencial. A gente entende que para a nossa região existe demanda para isso. A gente também, a gente pode falar que
Também estamos engatinhando na parte de pré-moldado, no concreto seco, né? A gente está lá com a nossa produção ainda jovem, né, Leandro? Ainda caminhando para... completando um ano agora. Bloco? Isso, de blocos. Isso, é o que atende bem a nossa região ali, a parte de blocos. A gente acabou de fazer uns investimentos na parte de automação da indústria. Então, planejamos ali para o próximo ano estar com a atuação um pouquinho mais ampla, buscando uma parte maior da região nossa. E tem a parte também da construção civil, que é o que alia, é o que a gente veio buscar um pouco na feira aqui também, de paredes de concreto, formas, porque hoje já existe uma demanda dessa na nossa região. E como a gente entende que a mão de obra é escassa, existe uma disputa em cima da mão de obra entre construção civil e agricultura, a gente entende que é necessário industrializar isso. Então a gente foca nessa parte de qualidade, industrialização, trazer automação, trazer tecnologia para melhorar os serviços nossos e melhorar o serviço da região. Sem dúvida. E quando a gente fala em tecnologia, né, você comentou que a Concretiza é uma empresa jovem, de fato, né, a gente está há 5 anos no mercado, né, como Concretiza. Legal. Apesar dos sócios aí, tem muita experiência, né, tem muita experiência. E é interessante que a gente já nasceu com muita tecnologia. E isso, de fato, vem da cultura do agro. Sim. Então, sempre que se pensa em algo, se pensa no melhor. Claro que com muita segurança, né? Sempre pensando numa boa relação custo-benefício, mas se você entrar na estrutura da Concretiza, você vai perceber que é muito diferente da maioria das concreteiras, né? É uma estrutura grande, uma estrutura muito robusta, é uma usina 100% automatizada, né? A gente segue processo ISO, então assim, a gente leva muito a sério a parte de tecnologia de concreto. A gente tem hoje um dos melhores laboratórios de Minas também, né? Não é exagero dizer que a gente tem ali ótimos laboratórios perto, né? O laboratório da Unipam em Patos de Minas é um laboratório sensacional. A própria UFV, né, que está ali a 30 quilômetros da Concretiza, também tem um curso de engenharia sensacional. Inclusive a gente tem estagiários, já tem funcionários também que vêm da UFV para trabalhar na Concretiza. A gente apoia muito também essa questão do estudo, né, da universidade. Então a gente tem a parceria com a universidade para desenvolver projetos, para apoiar eventos, enfim, isso traz para a gente muito conhecimento e muita oportunidade de poder dar um passo mais rápido do que a maioria dos negócios de concreto, né? Então hoje não é exagero dizer que a gente tem uma das estruturas mais modernas de Minas. Legal. Tanto você quanto o Alex comentaram bastante da questão da mão de obra, né? Quando você mora numa região pujante e que tem um agronegócio tão forte e a parte industrial também bem forte, você acaba tendo o privilégio de morar nessa região, mas talvez o dissabor de dizer que você disputa quase que a tapa a mão de obra. Algo que nós vivemos lá em Santa Catarina, né? A Camargo Química está em Pomerode. Pomerode, pra você ter uma ideia, tem pleno emprego. Blumenau a mesma coisa, onde eu moro. Então, os índices de desemprego é abaixo de 1%. E esse 1% é quando o cara não quer realmente trabalhar, né? Se ele quiser, que nem você falou, né? Ele vai trabalhar. Como é que faz? Essa é uma curiosidade, eu acho que até é um tema um pouco mais aberto do que a parte técnica que a gente fala aqui, mas como é que uma empresa que nem a Concretiza retém a mão de obra qualificada no primeiro momento e no segundo momento, como é que capta novos? É uma ação com a universidade, que nem você citou aí, de repente oportunizar estágio, funções de trainee, para que o cara se encante, né, com toda essa infra que vocês têm de, cara, eu quero trabalhar na Concretiza, não quero de repente estar em uma outra região, porque é complexo, né, cara, você conseguir reter e disputar às vezes com salários fora até da curva, já que você falou também de custo-benefício, e outra ainda captar, né? Como é que vocês estão fazendo hoje lá? Sem dúvida, eu gosto de dizer que é cultura. A cultura, ela dá a direção de onde a empresa vai chegar. Isso é um fato. Hoje a Concretiza trabalha muito na parte de valorização, mas não só a valorização financeira, porque isso em São Gotardo a maioria das empresas tem. É o comum. Então a gente trabalha muito a questão da qualidade de vida, o bem-estar no trabalho, né? E para que de fato as pessoas brilhem o olho, olha, eu quero trabalhar na Concretiza. E essa ação também com a universidade, às vezes uma visita técnica, um trabalho em conjunto, um apoio, isso faz muita diferença, né? Então, quando a pessoa vem para dentro, quando o jovem vem para dentro da Concretiza e vê que é um modelo de gestão, que é uma empresa referência, ali o olhinho já brilha, não é qualquer empresa. Então, eu acho que a cultura, quando ela é forte, ela sai de dentro para fora. Ela ultrapassa ali a porteira e
e passa a fazer diferença realmente na sociedade, né? Então, a Concretiza consegue levar isso. A gente também é muito engajado na questão da nossa sociedade, né? É uma característica muito forte da nossa região, essa questão da parceria. Então, a maioria das empresas são engajadas em projetos sociais e não é diferente com a Concretiza, né? Sim. Então, sempre que uma instituição precisa de apoio, todo mundo ali se une, dá as mãos e faz São Gotardo ser o modelo e a referência que é hoje, não só no agronegócio, mas por que não também em construção civil. A gente fala muito isso, né, no mercado como um todo, de marca empregadora, né? O que torna uma marca empregadora, né, que o Leandro acabou de falar, né? É você fazer com que os valores da companhia, a postura da companhia, o posicionamento da companhia, da empresa, de fato sejam verdadeiros ao ponto do colaborador, quem está dentro da empresa e até a sociedade, sentir que aquilo é algo legítimo e não simplesmente para captar mão de obra, né? Ou quando se faz um onboard de um funcionário que você entrega para ele um squeeze, uma caneca e não sei mais o que, dá uns abraços, né? E no dia seguinte caiu na realidade, né? E aí onde entra até um papel importante, nós temos aqui a presença e o acompanhamento de uma das pessoas que trabalha aí com vocês com marketing, né? Do marketing, do endomarketing da empresa, né? De mostrar isso tudo que é feito com verdade. Que eu acho isso muito importante, né? Que a gente não está fazendo para criar mídia, a gente está fazendo porque a gente acredita nisso. Acho que isso faz toda a diferença, né, Alex? Eu fico muito satisfeito de ver colaboradores nossos que começaram sem ter um mínimo de conhecimento. Hoje a gente enxerga que quando eu vou contratar uma mão de obra, é mais fácil eu pegar uma pessoa já criada. Só que a pessoa criada traz culturas de outros lugares. Sim, que nem sempre serviços, né, cara? Exatamente. Sim. Nem sempre é aquilo que bate. Um exemplo é a mão de obra nossa de motoristas, né, Leandro? A gente tem desde pessoas que já estão há muito tempo com a Concretiza, quanto pessoas novas que não tinham conhecimento sobre o que é concreto, sobre a operação de caminhão betoneira. Então a gente pegou aquela pessoa ali sem ter o mínimo de conhecimento, apostou em treinamento, focou no treinamento com a pessoa, focou na própria pessoa também, né? Em como que a gente consegue lidar com isso. E hoje a gente vê que são pessoas satisfeitas de estarem lá. E a gente pegou, ofereceu a oportunidade, ofereceu todo o treinamento, todo o ensinamento e segue muito bem a nossa cultura. Então, isso deixa a gente satisfeito de ver pessoas que estão há pouco tempo no ramo, mas que estão satisfeitas com aquela função. Essa questão do treinamento e desenvolvimento ela é fundamental também, né? É contínua, né? Sem dúvida. Eu acho que a pessoa que não pensa em se desenvolver, ela tem muito pouco a contribuir. A contribuição dela ela vai ficar limitada a um determinado tempo e ali talvez vai dar uma estagnada. Então é algo que a gente não abre mão. Treinamento e desenvolvimento, e como o Fábio disse, é contínuo, né? É todo dia, a todo momento e tem que estar enraizado na cultura. Então, inclusive um dos benefícios que a gente não abre mão é a questão do auxílio educação que a gente tem lá, né? Então, assim, se a pessoa quiser, ela vai ter oportunidade e com certeza boas oportunidades para se desenvolver, não só como profissional, mas também como ser humano. São desde os pequenos detalhes, né, Leandro? Desde estar no conforto daquele ambiente. Então, é um ambiente limpo. É difícil a gente enxergar isso em concreteira. Sim. Porque perfeito. A gente trabalha com muito limpeza de caminhão, muito material pulverizado, particulado, né? Então a gente preza por manter um ambiente limpo, preza por manter os equipamentos, os caminhões, o que seja um telhado, né, Leandro? A gente preza por manter aquele ali limpo, que é um ambiente confortável para a pessoa que vai ficar boa parte do tempo, dos dias ali, junto com a gente. Eu entendo que esses desafios e essa realidade que tanto o Leandro quanto o Alex comentam aqui, Fábio, tem muito a ver com o que a Camargo também percebe. Sim, são os mesmos valores, né? A gente fica muito contente de encontrar um cliente que detém os mesmos valores que a gente, né? E a gente tem caminhado na mesma direção. Os desafios são sempre os mesmos, né? Também na parte de emprego, de retenção do pessoal, né? De você cada vez mais demonstrar e reter esse cara porque ele acredita no projeto, não porque tem um salário, quem sabe, mais interessante que a concorrência, mas porque acredita de fato naquilo que ele está fazendo e está fazendo junto com você, construindo uma história, né? E é muito bacana ver a Concretiza assim também crescendo, valorizando seus colaboradores e avançando para outros segmentos, né, Alex? Como você mencionou aí, quase
toda a cadeia de concreto, né? Você pensar, né? Construção, a parte de artefato, a parte pré-moldada, a parte de concreteira, e tem N desafios aí nesse meio todo, né? E é muito bacana ver isso. As pessoas são parte fundamental disso, né? Acho que você pode ter a melhor tecnologia do mundo, você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor preço, mas se não tiver pessoas por trás ali envolvidas, engajadas, que realmente tragam benefícios também para as outras pessoas, para as outras empresas, eu acho que fica muito limitado. Então, o foco tem que ser em pessoas, né? Isso não é exclusividade do mundo concreto, mas, de fato, pessoas são aquilo que faz uma empresa se desenvolver. Não existe outro caminho a não ser acreditar nas pessoas e valorizar as pessoas. É muito bom ouvir isso de vocês, né? De vocês os três, né? O Fábio junto aqui, porque já não é de hoje que eu defendo essa bandeira de que alguns negócios, principalmente negócios que envolvem pessoas, partem do pressuposto que você tem que gostar de gente, né? Você tem que gostar de gente, você tem que respeitar essas pessoas, você tem que se sentir à vontade de estar com pessoas, porque senão o seu negócio não avança. E o que você falou é fato, Leandro. Eu posso investir na maior tecnologia, eu posso acreditar neste momento, né, de mercado tão turbulento que uma IA vai resolver meus problemas, vai fazer o meu concreto, vai fazer a minha parede, vai fazer tudo, e ela não o fará, né? Que uma IA vai vender, né, Alex? A gente falou antes de você chegar, a gente estava falando sobre vendas, eu e o Alex, que uma IA vai suprir o vendedor, vai ajudar, né? Vai ajudar, cara, vai ajudar, mas na realidade no final é o cara que vai lá visitar você, Leandro, vai visitar o Alex, é o Ailton que você citou antes, né, que apertou sua mão, que falou com você, que transferiu credibilidade, segurança, conhecimento ou até mesmo fragilidade no momento que não sabia, dizer, cara, eu não sei, eu vou falar com o Fábio, eu vou falar com alguém. É com esse que você quer falar, né? Você não quer falar com qualquer outra questão, com robô, qualquer outra situação, né? Então é muito legal a gente ver a empresa jovem, que nasceu já com muita tecnologia, que você fala, e que poderia ter uma visão distorcida e não o tem, de dizer assim, cara, nós não precisamos de gente. A gente precisa da melhor máquina, do melhor caminhão, do melhor... Não. Você continua, e eu acho isso muito importante, você e teus parceiros lá da empresa, dizendo que não, a gente precisa de gente bem treinada, gente bem preparada e gente que gosta de trabalhar aqui, porque é isso que faz a empresa crescer e acelerar. O bacana é que eu já tenho apesar de parecer jovem, mas eu já tenho um pouquinho de experiência na parte administrativa, já atuo há mais de 15 anos. E o mais interessante é que eu fui me atentar para isso, eu fui, de fato, aprender sobre isso dentro do mundo concreto. Que legal. Fica aqui até menção ao meu amigo que eu tive a oportunidade de encontrar aqui na feira, tinha talvez mais de um ano que eu não encontrava com ele, que é o Glauco Castro, que é uma figura sensacional aí no mundo do concreto e que faz um trabalho bacana também e que realmente me ensinou, né, através de boas conversas, de boas dicas, que o que realmente importa em qualquer instituição são as pessoas. Não existe outro caminho. Então, isso é algo que eu vou levar para o resto da minha vida, e a minha forma de pensar negócio é pensando em pessoas. Legal. Antes da gente se encaminhar para a nossa finalização, eu queria que vocês falassem quais são os desafios aí para o futuro da Concretiza, como é que vocês veem? Cada um, obviamente, vê da sua forma e eu acho isso bem importante, né? Como é que você vê, Alex? Depois a gente passa para o Leandro. Quais são os desafios futuros aí à frente da Concretiza? O que você imagina? São pessoas, são processos? São pivotar em outras áreas? O que você imagina? Acredito eu que a gente não pode falar de pessoas hoje, né, Leandro? Que a gente é muito abençoado. Graças a Deus a gente tem uma equipe muito bem formada. A gente tem a abençoada possibilidade de vir aqui para a Concretiza sem se preocupar com a empresa, que a gente sabe que tem pessoas lá muito bem qualificadas para isso, né? Então a gente enxerga cenários hoje que a gente tem buscado, como eu falei da industrialização, né? O próprio PUC que a gente tem buscado fomentar bastante, isso é um mercado extremamente interessante para qualquer concreteiro, qualquer concreteiro que saiba aprender a trabalhar com fibra. Eu fiquei um pouco no mercado de São Paulo e vi que o pessoal tem um certo... A concreteira tem um certo desinteresse com a fibra, né? Geralmente vem direto do cliente. O cliente compra, a concreteira vai só trabalhar com a fibra. Então a gente enxerga um mercado... Deveria ser um produto da concreteira, né? Exatamente. Concreto reforçado com fibra. Exatamente. Hoje a gente entende que a fibra é um produto nosso, né? A gente vende concreto, a gente vende concreto com fibra. Então é um mercado que a gente ainda tem muita coisa para expandir. Ainda assim existe preconceitos por diversos produtos que chegaram no mercado, que a gente entende que a fibra foi
um mercado que todo mundo enxergou como algo rentável e brotou de gente, né? Brotou de concorrentes. Então, acabou que criou-se um limbo nesse mercado, mas a gente tenta desmistificar isso e trazer boas oportunidades para a gente. Legal. Leandro, os desafios futuros aí. Eu gosto muito de falar da cultura japonesa e isso tem muito a ver com aquilo que eu enxergo como um desafio, não só na nossa região, mas no mundo do concreto como um todo, que é trazer um pouquinho dessa cultura de qualidade para dentro do mundo do concreto, né? Sair um pouquinho ali daquela guerra de preço, para a gente realmente falar em estruturas duráveis, em um produto realmente de qualidade. Então, trazer essa parte da cultura para enraizar isso também dentro do mundo concreto, né? Para que a gente possa realmente, antes de falar, por exemplo, em sustentabilidade, a gente fazer bem a nossa parte, com segurança, com tecnologia. Eu acredito muito que a empresa que investe em inovação, investe em tecnologia, ela está um passo à frente de todo mundo para poder trilhar esse caminho. Então, num cenário econômico conturbado, né, como é o que a gente vive hoje, a gente precisa de eficiência e a gente precisa também manter a questão da qualidade. É até um pouco perigoso, né? Geralmente, quando o cenário está um pouquinho conturbado na parte econômica, geralmente alguém vai precisar tirar de algum lugar. E isso é muito perigoso, né? Perfeito. Então, trazer essa cultura para dentro mesmo do nosso mundo do concreto, que com certeza a gente ainda tem muito a desenvolver. Legal, é interessante, né, Fábio, a gente ouviu o Leandro falar isso, porque às vezes as pessoas esquecem, né, que algo que é duradouro é sustentável, né? Porque sustentabilidade também pode estar associada a eu não precisar fazer sucessivas trocas, né? E as pessoas confundem muito isso. Acho que ser sustentável é ser verde, é usar menos. Não, cara. Se a média dura 5 anos e eu tiver algo que dura 10, eu estou sendo sustentável, porque eu estou tendo menos materiais. Quanta economia não tem nesse processo todo, né? Exatamente. Bacana ter os dois aqui, né, Fábio? Muito bacana. Fica mais uma vez o agradecimento, né? Primeiro pela parceria de tanto tempo, né, Leandro e Alex? 5 anos, né, de Concretiza, e a gente está desde o início. Bem legal. A gente é um motivo de alegria imenso, né, de poder estar servindo vocês ali. Dentro desses desafios aí que vocês falaram, acho que um deles também principal é continuar crescendo e crescendo com a mesma qualidade ou aumentando até a qualidade na prestação do serviço, né? E da parte aqui da Camargo a gente quer continuar fornecendo para vocês, servindo vocês ali e aumentando também a qualidade dos produtos e também do serviço prestado, né? Mais uma vez, obrigado pela presença. Sei que é um tempo corrido, né? Que vocês estão aqui em São Paulo na Concrete Show, querem ver outras coisas também e ter esse tempo aqui para a gente estar conversando é um privilégio. Obrigado. Maravilha, a gente que agradece, né? Gosto sempre de reforçar essa questão da parceria com a Camargo. Não é da boca para fora, né? A Camargo foi o nosso primeiro fornecedor, foi quem primeiro abriu as portas. A gente sabe que hoje a maioria das empresas são bastante burocráticas, né? Até por questão de, principalmente quando vem uma empresa nova, né? Uma empresa que às vezes a pessoa não conhece, e a Camargo abriu as portas para a Concretiza e tem trabalhado, tem desenvolvido junto com a gente, né? Os primeiros trabalhos de desenvolvimento, quem fez foi o Ailton. Então, Alex, a gente comentava isso ontem, né, Alex? Que não é qualquer fornecedor que tem as portas abertas na Concretiza. E não é porque a gente é engessado, não, é porque está muito na nossa cultura mesmo, claro. né? Então, assim, a Camargo tem as portas abertas dentro da Concretiza. Isso é valioso. Só um detalhe, 5 anos e com o mesmo consultor. Mesmo consultor. E trabalho excepcional do Ailton, muito presente. Vai ganhar um aumento. Não, mas só tem um defeito que não é cruzeirense. Tem dia que também. Tem dia que eu acho. Às vezes ele até é. Se precisar. Vendedor não tem time, né? Exatamente. Mas o bacana é que eu sempre brinco, né? O único cara aqui que tem coragem de arrancar aí a 500 km de distância para não deixar a gente na mão, não interessa o que aconteça. Claro que hoje a gente já tem estrutura e organização para que isso não aconteça, né? Mas a Camargo é uma empresa que nunca nos deixou na mão e a gente sabe como que é o mundo do concreto, né? O concreto é correria. Então a gente precisa de bons parceiros e é por isso que a gente não abre mão dessa parceria. E fica as portas abertas lá também. Eu sei que a vida de vocês é corrida, mas para fazer uma visita, conhecer mais de perto o nosso trabalho, vai ser um prazer receber vocês lá. Legal. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês dois, uma satisfação tê-los aqui, uma honra para nós poder fazer esse momento desse podcast com a Concretiza, essa parceria longeva, pode parecer pouco, 5, 6 anos, mas essa parceria que iniciou
Eu valorizo muito isso, sei que o Fábio também valoriza, a gente corrobora dos mesmos pensamentos nesse sentido. Da mesma forma que você citou que a Camargo acreditou na Concretiza e oportunizou e não foi burocrática, a gente sabe que a Concretiza teve a contrapartida, vocês estão aqui, vocês estão elogiando o trabalho e sabemos que no momento que vocês precisarem de alguma coisa, vocês vão nos dar a oportunidade da gente mostrar para vocês que a gente tem capacidade de atendê-los. Eu acho que esse é o grande objetivo. Então, muito obrigado por virem até aqui, por conversarem conosco, por nos darem essa oportunidade de escutar um pouco mais do trabalho de vocês. Entender a região também. Vamos avançar no agronegócio, né, Fábio? Vamos, a gente está cheio das ideias, já estou pensando em ir para lá, já gostei da situação para a gente entender um pouco mais. Valeu, pessoal, obrigado. Quem está nos acompanhando aí, continue acompanhando o Cecast da Camargo Química, direto da Concrete Show. Um abraço.